Só ver aqui se vai iniciar a gravação, porque para mim aqui tá dando como iniciando a gravação e eu não sei se... Ah, voltou. Isso aí. Eu fui bloquear aqui a tela e caí sem querer. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos falar um pouco sobre a Nova Jerusalém. Semana passada ficou com alguma dúvida os irmãos sobre a Nova Jerusalém? Não, até achei um ponto de vista interessante. Não tinha parado para pensar dessa maneira, né? Como eu disse, foi um pensamento, foi uma lição de casa que eu fiz, mais uma vez uma interpretação, né? Mas não, eu sei que ela é difícil de se ajustar, principalmente porque os textos falam que Deus fará novo céu e nova terra. E aí a Nova Jerusalém está no novo céu e nova terra, ou é o milênio que está no novo céu e nova terra? Ou a Nova Jerusalém está dentro do milênio ou está antes do milênio? Ou ela é algo espiritual que ela não desce para a terra? Ela fica sobre a esfera espiritual. Percebam, irmãos, como é complicado. Então, a gente não sabe, né? E eu queria agora, então, rapidamente pegar o material do David em Pentecostes, para a gente poder dar uma desfolhada no material dele, porque ele tem um material muito, muito rico. O livro do nosso querido irmão J.D. Pentecostes, ele vai aqui no capítulo 33, ele vai fazer uma abordagem muito interessante. Eu queria passar os olhos, né? Se você quiser saber mais disso, sugiro você ler o capítulo todinho depois, tá bom? Então eu queria passar os olhos com vocês. Antes de publicar, deixa eu te fazer uma pergunta. O que Jesus prometeu? Que aquele que comesse o pão dele, que era ele próprio, nunca mais teria o quê? Fome. Hum? Fome, né? Fome. Pensei que você falou pão. Né? Fome. Fome. E quem bebesse a água dele, Dil, nunca mais teria? Seria saciado para sempre. Exatamente. Aí eu pergunto para vocês: essa é uma verdade divina que a gente tem que aplicar ela de forma literal ou de forma alegórica? Alegórica, porque é espiritual, né? Uma lição espiritual para nós. Então, quando a gente usa essa interpretação, então quer dizer que a gente precisa de Jesus todo dia? A gente precisa de um pouco dele todo dia? Um pouco Ou não, a precisa de gente, muito. ou uma vez para sempre basta? Eu acho que é mais no sentido que ele nos completa por inteiro, talvez. Exatamente disso. Perceba, Jesus disse uma verdade, não foi uma inverdade, mas ele ensina de forma metafórica, com analogias, com símiles e parábolas, metáforas, ou seja, ele disse que quem comesse o pão que ele desse nunca mais teria fome. E é uma verdade que acontece em alguém que se encontra com Cristo. É uma vez para sempre, mas é também uma vez para por dia. Porque se nós, enquanto finito nessa carne, não nos enchermos de Deus, a gente regride. E é por isso que a gente entende que é uma vez para sempre, mas é todo dia também. Uma coisa não anula a outra, mas um ensino se embeleza com o outro ensino. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar: desenvolvei a vossa salvação. Deixa eu fazer uma analogia aqui sobre a doutrina da salvação. Vocês já estudaram sobre isso e já pensaram sobre isso? Ou já ouviram alguma mensagem? Felipe, possivelmente sim, porque eu já preguei isso. Quantos tipos de salvação, pelo menos, existem na Bíblia? Deus realizando em nós. Eu acredito que uma só, né? E essa uma só, você se refere de que forma? A partir do momento que eu creio, né? Pela fé, sou Você está salvo. salvo do quê?
do inferno, né? Da Certo. perdição eterna. Então, olha só que interessante. A gente tem esse tempo da salvação, que é a salvação eterna, que é a libertação do inferno, mas, como a gente leu agora, os selados de Apocalipse, que o texto bíblico mostra que eles são selados, mas Paulo, escrevendo as suas cartas, fala que quem tem o Espírito de Deus também é selado. João fala que aquele que é de Cristo, o diabo não toca, porque é selado. Então, a gente é salvo da redenção eterna, para uma redenção eterna, salvo do inferno, mas também existe outro tempo de salvação. Existe a salvação futura da ira de Deus. Deus nos livra da ira. Então, quando a gente estuda sobre a salvação, a gente tem vários tipos de salvação, pelo menos 3 tipos. Eu citei 2 aqui para vocês. Então, o que acontece? A salvação eterna, aquela que se deu no passado em Cristo, e a salvação futura, aquela que Deus derramará a ira dele sobre os ímpios. Então, ele nos salva da ira futura. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei há pouco sobre a questão do corpo, porque eu falei há pouco sobre a questão do sangue e da água, né? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque muitas verdades de Deus, elas se aplicam de formas tão variadas que a gente não tem noção de como que ela se encaixa na nossa vida. Vou dar um outro exemplo, irmãos. Um outro exemplo. Por exemplo, nós pertencemos a uma igreja local. Eu e o Felipe Rente temos a alegria de sermos da mesma igreja local. Nós comungamos no mesmo corpo local. Então, somos uma igreja local. O Gil, com o Johnny, com o pastor deles e a comunidade deles, é outra igreja local. Mas somos corpo de Cristo, locais. Mas também somos corpos de Cristo espirituais. Nós, indiferente da localidade, compartilhamos também dessa bênção de ser corpo de Cristo. Ora, então somos corpos de Cristas locais e somos corpo de Cristas, vamos dizer assim, gerais, ou como chamamos, ou como foi chamado no passado, católicos, universais. Então somos corpos de Cristo locais, somos corpos de Cristo universais, e aí a gente entra no terceiro tipo de corpo de Cristo. Qual é? É aquele que rompe a fronteira do hoje, do agora, ou da nossa era. Nós somos corpos de Cristo unido a todos aqueles que um dia foram atraídos a esse corpo no passado e que serão também no futuro. Olha que fantástico. Então, somos corpo de Cristo local, somos corpos de Cristo mundial ou universal, mas somos corpo de Cristo espiritual, unidos à primeira alma que se converteu, à última alma que se salvará. Perceba, somos igreja, somos corpo e podemos aplicar esse princípio nessa magnitude. Estão entendendo, irmãos? Estou fazendo esses comentários para destacar essa questão da Nova Jerusalém. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Irmãos, a Nova Jerusalém, a impressão que nos dá é que ela é algo futuro que se inicia num dado momento. Será que ela será no momento em que vierem as 2 testemunhas e depois os 144.000? Pode ser. Pode ser. Será que a igreja já vislumbra de algo disso na história? Pode ser. Será que a igreja vai vivenciar e experimentar isso depois da tribulação, no início do milênio? Pode ser. Então, meus irmãos, fica um monte de pode ser aqui para a gente, tá bom? Deu para entender onde eu quis chegar? Querem fazer algum comentário? Pode ser. Pode ser. É muita informação, né, Felipe? Não é isso, né, mano? É que existe a possibilidade, é aberta a tantas hipóteses, né? E a gente volta naquilo que o próprio Cristo disse, olha, o dia e a hora ninguém sabe. Exatamente. Então, não Não dá cabe
Tem coisas que está reservado, é mistério de Deus. Então, Mistério. se mantenham firmes, vigiai, cuidai uns dos outros, Vão. como se fosse hoje, né? Exatamente. E é em cima disso que eu queria agora usar um pouco do... Irmãos, como eu disse, eu fui treinado mais dentro da linha dispensacionalista. E mesmo que eu argumente, crie e tal, eu vou para lá, eu vou para as minhas raízes. Até porque o que eu gosto das minhas raízes, e eu dou a mão palmatória, porque o dispensacionalista, a virtude dele é o que eu disse nas aulas passadas, eles tentam fazer uma leitura literal. Eu vou ler profecias apocalípticas de forma literal. Vou tentar usar analogias quando a literalidade me faltar. Vou dar vazão às possibilidades, às incógnitas, quando vários cenários eu montar. Então é por essa razão que eu monto esses cenários. Mas eu gosto muito da ideia literal. Eu gosto muito da ideia da Nova Jerusalém descendo dos céus. Eu gosto muito. Eu particularmente prefiro essa futura, mas eu concordo que eu tenho dificuldade de encaixá-la. E é isso que me faz dar essas viajadas. Tá bom, meus irmãos? Desde que não seja heresia, né? O pastor Ribeiro lá no seminário, em vez de quando perguntava, e aí, como que tá as heresias? Muita heresia? É, a gente brincava, né? Isso daí é heresia, hein? Qual que é a diferença de um argumento, irmãos, e de uma heresia? Que a heresia ela vai contrariar as verdades. Você vai desconstruir uma verdade bíblica e vai reconstruir a sua ideia. Quando eu argumentei na semana passada que a Nova Jerusalém poderia ser no advento do Pentecostes, no início da igreja, eu argumentei simplesmente pelo fato de acreditar que esse corpo místico de Cristo na Terra ele é muito mais forte do que qualquer denominação, qualquer credo, qualquer coisa. A presença do Espírito Santo ela é tão poderosa na vida da igreja, no mundo, que rompe barreira de tempo, de credo, rompe tudo, irmãos, rompe tudo. E eu acredito nisso. Eu acredito que quando chegar o momento dele de reconstruir algumas coisas, ele vai sinalizar e o povo dele vai entender. Porque é o Espírito Santo agindo, como foi no Pentecostes, como foi na história da igreja, como foi na Reforma Protestante, como será nos finais dos tempos. Pode ver que o texto que nós tínhamos lido lá de Apocalipse 14 fala sobre, menciona, assim como Apocalipse 7, menciona sobre os dias da tribulação. É forte isso, não tem como. O texto sagrado está falando que dia de tribulação. Então, será que a Nova Jerusalém ela será vislumbrada de forma, eu diria, categórica no início da tribulação? Pode ser. Quem sabe é isso que vai marcar o anticristo sendo manifesto, Deus separando os 144 mil, as duas testemunhas para liderar, e um ambiente sagrado tão poderoso que, sabe aquela ideia, o irmão falando em língua, dando pirueta, canela de fogo, vai ser alguma coisa desse tipo constante na Terra. Eu acredito, irmãos, para mim, irmãos, eu não tenho medo de imaginar um mundo muito espirituoso, onde o Evangelho, Cristo é glorificado, mortos ressuscitam, a mídia evidenciando, agora está uma onda de ressurreição de mortos, onde chegam esses 144 mil, os mortos ressuscitam. E coisa, irmão, eu fico imaginando esse tipo de coisa. De repente, um figurão aí do esporte morre, tá lá um monte de gente, e de repente vai um de 144 mil, dá uma palavra, ora e o fulano ressuscita, tá tudo televisionado. E aí, pode ver que lá em Apocalipse 7, a gente até tem o tema da mensagem dos 144 mil. Volta lá, 7:10. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. A mensagem deles. Lembra João Batista, voz que clama do deserto? Aqui o tema deles vai ser esse. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Essa vai ser a mensagem.
fulano ressuscita, figurão ressuscita. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Aceitem Cristo. Vida se convertendo, os repórteres ali meio acanhados. Irmãos, pastor Raio, o senhor está viajando. Não, isso é fé. Isso não é heresia. Isso é acreditar que Deus tem o poder e Ele está no controle de tudo. Eu acredito. Por isso vão ser mortos, serão pisoteados. Tá bom, meus irmãos? Então, rapidinho aqui, vou desfolhar com vocês, só para vocês lerem depois, que as profecias, capítulo 33, Nova Jerusalém e a Cidade Celestial. Eu vou compartilhar partes aqui para facilitar a leitura com vocês, tá bom? Olha lá. Aqui. Olha só. O livro do nosso irmão, ele começa falando... Deixa eu pôr aqui no... Pode ler para nós, Felipe? Não estou ouvindo, filhote. Nova Jerusalém, a Cidade Celestial. Existem algumas passagens das Escrituras que despertam grande divergência de opinião entre pré-milenaristas e dispensacionalistas, como Apocalipse de 21:9 a 22:7. Alguns veem essa passagem como uma descrição do estado eterno, enquanto outros a consideram uma descrição do milênio. Alguns interpretam a cidade como uma referência à igreja em relação a Cristo, enquanto outros a julgam uma referência a Israel na sua relação com Cristo. Alguns a interpretam como uma cidade literal e outros como uma representação... Pode subir mais um pouquinho, pastor? Posso. Uma representação simbólica. Muitas e variadas são as interpretações dadas a essas passagens das Escrituras. Ou seja, nosso Pode irmão, ele também fala, olha, entre nós, dispensacionalistas, pré-milenaristas, olha, vão ler. Então aqui a gente só vai ler os tópicos, só para vocês verem um pouco. Pode continuar, filhote. Primeiro, onde o Apocalipse de 21:9 a 22:7 se encaixa no panorama profético. As principais características das grandes interpretações dessa passagem devem ser examinadas a fim de estabelecer uma posição harmônica com toda a revelação, pode subir, pastor, da palavra de Deus. A. Apocalipse de 21:9 a 22:7 refere-se ao milênio. A opinião defendida por Darby, Gaebelen, Grant Ironside, Jerry Nings, Kelly, Petgill, Size, Scott e outros é que, após escrever o estado eterno em Apocalipse 21, do 1 ao 8, João faz uma recapitulação do milênio, a fim de descrever mais detalhadamente aquele período. Os defensores dessa interpretação apresentam vários argumentos para apoiá-la. Ou seja, irmãos, podem ver que, de fato, é uma leitura bem interessante. Mas aqui também eu quero dar a mão à palmatória ao reverendo Leandro Lima. Eu, particularmente, penso que o Apocalipse ele não é um livro cronológico, de começo, meio e fim, e aonde o fim inicia ali uma nova etapa que desencadeia em outra, porque muitas coisas, como a gente acabou de ver aqui em relação aos 144.000, o próprio capítulo 7 de Apocalipse, falando dos 144.000, aborda de uma forma alegórica os castigos, há uma interrupção, há separação de homens, mostra de onde eles são e de repente já foca na eternidade. Então a gente vai ver por várias vezes esse fato acontecendo. Ainda hoje, quando a gente for estudar um pouco sobre as pragas, vai ficar muito claro sobre essa questão.
que muitas vezes o texto do Apocalipse está descrevendo uma coisa, volta, fala da outra, abre um parênteses, volta para o anterior, vai para frente, vai para trás, e assim fica caminhando e voltando, e refazendo e remontando a mesma história. Então, assim, eu concordo com ele em parte, porque realmente dá essa impressão, mas não tem como a gente afirmar 100% que assim será, ou 100% onde se dará o milênio. Então, essa é a minha opinião, tá bom, irmãos? Você parou aqui, né, Felipe? Então, aqui ele vai agora fazer as citações dos autores, vai fazer vários comentários. Se a gente for ler tudo, vai ficar muito tempo. Aqui, 2. Leia para nós, Felipe. Por favor. 2. O Ministério do Anjo das Taças. Muitos escritores concordam com Darby que, ao identificar essa passagem como milenar por causa do narrador, que apresenta os cenários do Apocalipse 17:1 e 21:9, Darby diz: Pode ler agora essa. Ao comparar o versículo 9 com o capítulo 17:1, você descobrirá essa semelhança, que é um dos 7 anjos que tem as 7 taças, com a descrição da Babilônia, e que um deles também descreve a noiva do Cordeiro, a cidade santa, com toda a profecia a partir do versículo 9. Pode subir, pastor? Isso, pode ler mais essa parte. O que temos nos capítulos 21, 9 a 27, 22, do 1 ao 5, não forma uma continuação, seja histórica, seja profética, do que precede. Essa é uma descrição da Nova Jerusalém, e há muitas circunstâncias que precedem o que está no começo do capítulo. O anjo, da mesma forma, descreve a Babilônia após apresentar sua vitória. Então, percebam, irmãos, é normal que façamos esse tipo de combinação, de leitura, de releitura. Não tem nenhum problema, viu, irmãos? Não vejam isso como um pensamento errado. É o desejo de tentar identificar. Mas aqui acaba sendo, eu diria, uma maneira de enxergar essa verdade. Então vamos continuar aqui vendo um pouquinho a mais os outros tópicos. 3. Leia para nós agora, Gil, por favor. 3. O uso dos nomes dispensacionais, Kelly tenta provar ainda mais a sua interpretação ao salientar. Observamos também que na parte relativa ao milênio, isto é, do versículo 9 do capítulo 21, temos nomes dispensacionais, tais como Senhor Todo-Poderoso e Cordeiro. O que não temos no capítulo 21, do 1 a 8, que revela a eternidade, quando Deus será tudo em todos. Então, irmãos, você sabe que, assim, em cima disso, claro, pensem assim, a gente começa a fazer as nossas montagens, a gente começa, muitas vezes, por isso que a gente que ama a palavra de Deus, vai tentar fazer um pouco de descoberta, vai tentar entender melhor, vai tentar decifrar, mas ao mesmo tempo, tem vezes que, se a gente tenta pegar, olha, porque aqui aparece o nome Cordeiro, ali não aparece, aqui é bodas do Cordeiro, lá não. Tem vezes que esse tipo de leitura não pode ser resumida dessa forma. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui, que as 7 cartas do Apocalipse representam 7 períodos na história da Igreja Mundial. Afirmar isso não dá para a gente afirmar. O texto bíblico só diz que o Espírito disse ao anjo que está na igreja. Podemos entender que possa servir como, mas dizer que aí complica, entendeu, irmãos? Então, fica aí a lembrança, né? Eu já mencionei isso com os irmãos, nunca é demais, tá bom? Então, ele vai fazer vários comentários aqui. 4, pode ler para nós, Gil, também. 4. A cura das nações. Argumenta-se que há necessidade da cura, como ensinado em Apocalipse 22:2,
requer que essa passagem seja vista como milenar. Jennings diz: a cura é aplicável às consequências inevitáveis daquele princípio maligno, o pecado, ainda existente em nós, tal como existiria naquela época, entre as nações. Compaixão e graça podem suprir essas consequências como cura. Pode continuar. E Kelly acrescenta? E Kelly acrescenta: na eternidade as nações não existem dessa maneira, e nenhuma delas terá necessidade de cura nessa época. Scott Então, pode continuar. observa o paralelismo entre essas passagens e Ezequiel 47:12. Isso, pode ler essa parte, ela é muito, muito linda. As nações milenares dependem da cidade acima para a luz, governo e cura. Tudo isso tem seu equivalente no notável capítulo de Ezequiel 47. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Versículo 12. Tanto a cena acima, Apocalipse 22, quanto a cena abaixo de Ezequiel 47, são milenares. E em ambas existem ao mesmo tempo. Mas a bênção da primeira transcende infinitamente a da segunda. A árvore da vida sustenta, o rio da vida alegra. Isso daqui, esse comentário deles, irmãos, por isso que assim, pastor Rai, quando será o milênio? É uma incógnita. Vamos colocar aqui, irmãos, o milênio já é a eternidade? Não é a eternidade, porque na eternidade não terá doença, na eternidade não terá mazelas. Então, por essa razão que a Nova Jerusalém e o milênio também dão essa impressão de que chega ao ponto, irmãos, chega ao ponto de parecer que vai ser como se fosse um novo estágio da humanidade, em que esse lugar sagrado, que é a Nova Jerusalém, será essa cidade de luz que iluminará e curará as nações, e dali o rio de Deus banhará as nações, a árvore da vida sustentará, curará. Por isso que a alusão do texto sagrado remete a essa ideia de isso acontecerá ainda enquanto esse mundo é finito e imperfeito. E é em cima disso que eu falei semana passada sobre a questão da igreja. Quando eu vejo o poder da igreja, e quando eu falo igreja, irmãos, eu estou falando de Cristo, o poder do corpo de Cristo entre nós, eu vejo quase que uma nova Jerusalém. Quem é que é luz para as nações? Quem é que é cura para as nações? O fruto sagrado que alimenta, que cura. Pode ver, a palavra de Deus, que ela é praticamente como folhas da árvore da vida. Por isso que eu fiz essa leitura meio que alegórica. Mas, de fato, quando a gente lê tanto Apocalipse quanto Ezequiel, principalmente Apocalipse 21, 22, a ideia que dá é, de fato, de um novo momento, de uma nova cidade, de um novo tempo. Por isso que a gente aguarda esse novo tempo no futuro, entendeu? Mas essas passagens, elas só deixam a gente com esse desejo de que vai acontecer algo assim. A minha pergunta é, será que já não tem acontecido algo assim? Quem sabe, como eu disse, pode ser que venha um período na história da humanidade assim. Comece esse período para a glória de Deus, entendeu? Então, fica uma dúvida. Deixa eu dizer uma coisa aqui, vocês vão dar risada, mas lembra naquele período, aqueles períodos que antigamente se falava muito de OVNI, de ET, de não sei o quê, década de 50, de 60, o homem foi para a Lua. E logo depois que ele foi para a Lua, teve até um programa de rádio que dramatizou, dizendo que espaçonaves estavam vindo. Lembra disso, Felipe? Isso foi relato. Sabia disso, Gil? Isso é fato real. Depois que o homem pisou na Lua, etc. e tal, que houve aquelas conquistas espaciais, americanos, russos, foguetes subindo, começou a criar no mundo, em especial
na NASA, departamentos de OVNI, será que estamos sozinhos e tal? Tanto é que, alguns anos atrás, depois de mais de não sei quantos anos e décadas se estudando sobre alienígenas, chegaram à conclusão, não tem ninguém. Estamos gastando tanto dinheiro para tentar descobrir um ser extraterreno e a gente até hoje não teve sequer nenhum fato comprovadamente científico, né? Mas aí, voltando, teve uma narração de um jornalista, e isso parece que foi uma transmissão em rádio. Era um radialista muito famoso e ele dramatizou, dizendo: está vindo espaçonaves, está vindo. Meu irmão criou um alvoroço, porque as pessoas não fizeram uma leitura de que era um drama, que era uma ficção. Fizeram uma leitura de que era algo real. Você lembra desse fato, Felipe? Lembro mais ou menos, mas nossa, teve umas farsas grotescas depois que foram descobertas. Mas os americanos estão voltando com essa ladainha de novo, viu? Eu até publiquei para vocês. Eles estão querendo forçar a barra de novo nessa questão de OVNI aí. Então, eu até mostrei para vocês, mandei no link do seminário, que eles estão contratando teólogos, né? E, É. então eles vão querer. Bom, Bom, alguns cristãos vão sumir, né? Eles têm que dar uma resposta pseudocientífica, né? sim. Querendo ou não, não deixa de ser uma artimanha das trevas, né? Agora, voltando, irmãos, quando surgiu essa questão dos OVNIs e tal, e que poderia ter a possibilidade de seres extraterrenos, que foi descobertos as novas galáxias e tal, a geração Star Wars, entendeu? Guerra nas Estrelas. Muitos achavam que a Nova Jerusalém seria mais ou menos isso, uma nave espacial vindo, seres divinos, tal, e um novo recomeço. Bom, eu particularmente não acredito, porque a narração bíblica, a descrição bíblica, ela mostra algo sobrenatural e emblemático, né? Ela não dá essa margem. Então, eu só fiz esse comentário só para enriquecer um pouquinho aqui, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para o texto aqui, só para pontuar os demais. 5, pode ler para nós, Felipe, agora? A existência das nações. Kelly argumenta extensamente que a menção às nações nessa passagem exige sua referência ao milênio. No estado eterno de Deus lidará com os homens como indivíduos. Diferenças históricas chegam ao fim. Então não haverá nada como reis e nações. Se analisarmos a última parte do capítulo, temos de lidar novamente com nações e reis terrenos. Quando a eternidade começar, Deus terá acabado de lidar com coisas pertinentes à ordem do mundo, reis e nações e provisões semelhantes de natureza temporária. Tudo isso implica governo, pois o governo sugere que existe um mal a ser suprimido. Consequentemente, o que temos na última parte do nosso capítulo não é a condição eterna, mas um estado prévio. Então, né, a ideia de nações, né? Agora, continuando aqui. 6, mistério dos anjos. Pode ler, Felipe, por gentileza. O ministério dos anjos. Scott argumenta que isso deve ser milenar, porque não há ministrações angelicais no cenário da eternidade. E aqui elas são proeminentes. Tal ministério, ele acredita, exige uma interpretação milenar. Pode Contra, continuar. contra isso, podemos afirmar que a descrição do estado eterno oferecida em Apocalipse 21, do 1 ao 8, é muito breve. É usar o argumento de silêncio concluir que não haverá ministério angelical na eternidade. Em Hebreus 12, 22, os anjos são descritos como habitantes da Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Não é necessário excluí-los da eternidade por causa do silêncio em Apocalipse 21, do 1 ao 8. Tais são os argumentos dos defensores dessa posição e as refutações dadas por seus antagonistas. Interessante notar a observação de Kelly, que, apesar de defender fortemente a posição milenar, afirma: mas há certas características nessa passagem que são eternamente verdadeiras. Então, muito bem. Deixa eu só ver aqui qual outras partes eu separei. Tudo bem até aí, meus irmãos? Querem fazer Ok, algum pastor. comentário? Tranquilo? Então, agora vamos aqui para a parte B, né? A gente começou
Vamos ver aqui. A parte A é Apocalipse de 21:9 a 22:7. A parte B é de Apocalipse 21:9 a 22:7. Refere-se ao estado eterno. Aqui refere-se ao milênio. O que a gente acabou de ver são situações que se referem ao estado do milênio. Agora, nessa parte B, refere-se ao estado aqui, ó. Ou seja, é um outro posicionamento, né, de É alguns outro autores, né? posicionamento, Que acreditam exatamente. que esses dois capítulos referem ao estado eterno. Por essa razão que eu falo que mesmo entre os dispensacionalistas não tem uma conclusão finita. E é bom que não tenha mesmo, porque Deus deixou assim de propósito. Então, pode ler para nós, Gil, por favor, só essa primeira parte? Gil? Não estou te ouvindo, meu irmão. Desculpa, esqueci de abrir o áudio. Tá bom, não tem problema. Você lê para nós essa primeira parte e pode ler aqui, ó, o adjetivo novo, tá? Ok. A posição defendida por Govich, Larkin, Will, não sei se é assim, Optima e outros é que Apocalipse de 21:1 a 22:7 se refere ao estado eterno. Eles apoiam a sua posição em vários argumentos. Deixa eu dar uma pausa aqui, antes de você ler. Eu tenho dificuldade de enxergar aqui como o estado eterno, tá, meus irmãos? Eu tenho dificuldade por causa dos textos que falam de nações, de cura, esse paralelo, entendeu? Então eu tenho dificuldade, até mesmo a guerra que haverá. Então eu tenho dificuldade, mas pode ler. 1. O adjetivo novo, como usado em Apocalipse 21, do 1 ao 2, há 3 coisas novas mencionadas nesses versículos: um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Argumenta-se que a Nova Jerusalém, do versículo 2, e a Santa Jerusalém, do versículo 10, devem ser a mesma, e já que isso se relaciona ao novo céu e nova terra, que representam a eternidade no primeiro caso, deve representar posições eternas no segundo também. A esse argumento pode-se responder que a cidade do versículo 10 é vista no processo de descida, não até a terra, mas para permanecer suspensa acima da terra. Só na eternidade, versículo 2, é que se descreve a descida final à terra, quando o novo céu e nova terra e a nova Jerusalém estarão mutuamente relacionados. Então, você vê, essa é uma incógnita que faz com que muitos pensadores questionem, mas é um argumento. 2, pode ler para nós as 2. primeiras linhas. A posição da cidade em Apocalipse 21:10, os intérpretes de ambas as posições geralmente concordam em que a cidade vista em Apocalipse 21:10 está suspensa acima da terra. Com base nisso, argumenta-se que não poderia tratar-se de um cenário milenar, pois no milênio o Senhor retornará à terra e seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4. O Senhor afirma-se reinará da Jerusalém terrena, não da Jerusalém celestial. Como essa cidade não está na terra, não pode ser milenar, pois, obviamente, é o centro da habitação do Cordeiro. E aí, você vê, eles já estão contrapondo os pensamentos, né? Pode ler aqui para nós também, tio, por favor. 3. As características da cidade são eternas, não milenares. Defensores da ideia que essa passagem se refere ao estado eterno indicam várias descrições que atribuem a ela caráter eterno. A cidade contém a glória de Deus. Os incrédulos não poderiam suportar essa glória, mas seriam derrubados, como aconteceu com Paulo, em Atos 9:3. Ela não possui templo, versículo 22.
E é claramente previsto em Ezequiel 40 e 48 que haverá um tempo na terra milenar. Não há noite ali, versículo 25. E haverá dia e noite no milênio. Isaías 30, 26, 60, do 19 ao 20. O trono de Deus está ali, 22, versículo 3. Lá não existe Maldição. Lá não existe maldição, 22, 3. O que significa que os efeitos da queda terão sido eliminados. Todos os que estão ali são salvos, 21, 27. E então devem estar na eternidade, já que nascerão incrédulos durante o milênio. Não há mais morte, 21, versículo 4. E já que os indivíduos morrerão durante o milênio, Isaías 65, versículo 20, ela deve referir-se ao estado eterno. A essas observações... Até aí tá bom, meu irmão. Você vê? Okay. Como é difícil fazer uma leitura dessa parte. Como as opiniões são antagônicas, como os preenchimentos, até como a gente acabou de ver, quando fala sobre que os ímpios não entrarão ali porque cairão como Paulo, dando uma ideia de, eu acho que ali, por exemplo, é forçar textos para querer sustentar uma posição. No entanto, são ideias, respeitemos, tá bom? A duração do reinado, leia para nós, Felipe, por gentileza. A duração do reinado. Apocalipse 22, 5 declara que os santos reinarão pelos séculos dos séculos. Quando Apocalipse 24 menciona o reinado dos santos que estão no milênio, eles são apresentados reinando com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos não é para sempre. E já que esses santos reinam para sempre, a passagem deve referir-se à eternidade, não ao milênio. Você vê, então, como é complicado, né? A existência das nações na eternidade. Leia para nós, Gatti. A existência das nações na eternidade. Ao defender a posição de que toda essa passagem descreve a eternidade, Newell escreve amplamente sobre a interpretação das nações em Apocalipse 21, 24 ao 26. Ele afirma, no capítulo 21, 3, em que lemos que o tabernáculo de Deus finalmente está entre os homens, também lemos que eles serão povos de Deus, grego laoi. É incrível ver homens esclarecidos traduzindo o plural laoi quase deliberadamente, como se fosse laos. A versão revista em inglês traduz verdadeira e claramente: eles serão povos de Deus. E assim nos prepara para evitar a suposição impossível de que 21:9 a 22:5 seja uma passagem que reverte a cenários milenares. Tá bom até aí, meu irmãozão. Algum comentário, meus irmãos? Os dois parecem ser coerentes, né? Sim, tem muita coisa que... por isso que fica um pouco de... É difícil até de Deixa escolher vagos um lado. pensamentos, né? É. Eu estou fazendo a questão aqui de mostrar para vocês, meus irmãos, porque mesmo entre os pentecostais, que esse livro aqui você tem que saber que é da editora Vida, mas ele não é porque ele tem o nome Pentecostes, né? Mas ele tem uma linha mais dispensacionalista. Ele tem essa escola pentecostal por trás, que por sinal eu gosto muito. Mas mesmo entre eles não tem uma uniformidade. Mesmo sendo uma das correntes que mais influenciaram o pensamento apocalíptico nosso, né, escatológico, pode ver que a nossa escatologia, na sua grande maioria, no Ocidente, ela é toda pentecostal. Ela é quase toda dispensacionalista. As ideias dispensacionalistas repousam sobre nós. É comum a gente ver qualquer pastor, seja ele tradicional, seja ele conservador, falando o anticristo está próximo, o Senhor vai vir arrebatar o seu povo, se prepare. É uma linguagem típica nossa, que, por sinal, é uma linguagem típica bíblica e apostólica. Eu acho isso lindo e deve ser assim mesmo. Mas quando a gente entra e começa a argumentar, a gente fica perdidinho, né? Perdidinho. Porque realmente tem muitas variações.
e como eu disse, se complica muito quando a gente estuda a Nova Jerusalém e quando a gente estuda o milênio. A gente acaba falando assim, meu Deus, eu me lembro como hoje, o pastor que me deu essa aula no seminário era o professor Pastor Hilves. Pastor Hilves, quando ele começou a argumentar sobre as fases, né, dos dispensacionalistas, que vem primeiro a tribulação, depois vem a grande tribulação, a tribulação, depois a grande tribulação. Antes disso, a igreja arrebatada fica com Jesus nas bodas do Cordeiro. Depois Jesus vem com a igreja e julga as nações. E ali vem, e quando ele vem, vem com a Nova Jerusalém. E aí a Nova Jerusalém estará sobre a terra, e nós que ressuscitamos com Cristo e que estávamos na borda do Cordeiro, agora descemos para julgar as nações. E nesse planeta, quem estará habitando na Nova Jerusalém seria esses habitantes que foram para as bordas do Cordeiro, que ressuscitaram, passaram pela primeira ressurreição, e agora eles, junto com Cristo, curarão as nações. Aí os alunos falaram, mas pastor, então quer dizer que os seres vão ficar aqui gente ainda na terra? Vão, mas quem serão? Aqueles que forem passarem pelo grande tribunal e aceitaram a Cristo, mas ainda eles não morreram, então eles têm que ficar aqui. Então quer dizer que lá no milênio vai ter a Nova Jerusalém e vai ter habitante com corpo glorificado e ser humano com corpo que não é glorificado. O professor falou, eu sei que é difícil explicar, mas é mais ou menos isso. E eu lembro que a gente ficava perdidinho, e por isso que eu falo assim, eu prefiro dar as várias correntes para vocês, deixar vocês pensarem, dizer sobre os pontos que nos unem e os pontos que nos separam, e os pontos que são incógnitas de uma forma geral. Esse, para mim, é um dos pontos de incógnita. Como que vai ser, pastor? Não sei. Eu deduzo que vai ser algo, mas, de repente, eu não sei. Eu só sei que nada sei. Tá bom, meus irmãos? Né? É mais fácil dizer isso. Eu sei que nada sei. E agora aqui, Apocalipse 21, 9 a 27, 9, refere-se à morada eterna dos santos ressurretos durante o milênio. Ou seja, o que eu acabei de falar há pouco para vocês, né? Então, leia para nós, Silvio, por favor. Apocalipse de 21, 9 a 22, 7 refere-se à morada eterna dos santos ressurretos durante o milênio. 1. A cidade é uma cidade literal. Uma consideração importante nesse ponto é se a cidade descrita em Apocalipse 21 e 22 é literal ou mística. Scott representa os que acreditam que se trata de uma cidade mística. Ele já vai aqui mostrar que uns pensam que é mística, outros pensam que é literal. Pode ler. Solicitamos ao leitor cuidadosa atenção para a distinção entre a Nova Jerusalém do Apocalipse, que é a igreja glorificada, e a Jerusalém celestial mencionada por Paulo, em Hebreus 12, 22. Aqui ele já afirma até que Paulo é o autor de Hebreus, né? Sim, exatamente. É quase que consenso, né? Mas assim, você vê, ele cita Paulo já, bem lembrado. Mas você vê, essa outra expressão de Hebreus, né? A Jerusalém celestial, será que é a mesma Nova Jerusalém de Apocalipse 21, 22, né? Entendeu? Pode ler, filhotes. A última, ao contrário da primeira, não se refere ao povo, é a cidade de Deus vivo, a cidade real, a localização de todos os santos. É a mesma mencionada no capítulo anterior. Tá picotando um pouco, tá picotando o teu sinal. Volta para nós e vamos ver aqui a última. A última, ao contrário da primeira, se refere ao povo. Não se refere ao povo, mas é a cidade do Deus vivo, uma cidade real, a localização de todos os santos celestiais. É a mesma mencionada no capítulo anterior, aquela que os santos e patriarcas esperavam. Hebreus 11, 10 a 16. Uma cidade material, construída e preparada pelo próprio Deus, maior e mais vasta do que se pode imaginar. A cidade de Paulo é material, a cidade de João é mística. Olha só, olha que interessante. Lembra que eu falei que a igreja ela é o corpo místico de Cristo na Terra? Fez aquela interpretação de corpo como corpo local, corpo universal e corpo místico. Pode ver que agora o autor aqui, Scott, está abordando
que Hebreus 11 retrata da Nova Jerusalém mística, dando uma ideia de que a igreja mística é a Nova Jerusalém. Ele só não cita isso, né? Mas seria mais ou menos essa observação. Pode continuar, filhote, vale a pena ler aqui toda essa parte. Devemos observar que Scott não oferece nenhuma prova de sua distinção, mas simplesmente faz a afirmação. Há muita evidência para mostrar que essa cidade de Apocalipse 22 é, assim como a de Hebreus 12. Peters oferece um resumo dos argumentos que provam ser essa uma cidade literal. Bom, joia. Vamos ver agora os argumentos de Peter. Primeiro, era costume no Oriente, quando um rei entrava na sua capital para reinar dali, ou um príncipe ascendia ao trono, representar isso com a figura de um casamento. Ele estava casado, íntima e permanentemente unido à cidade, ou trono, ou povo. O uso da figura nas escrituras mostra que não devemos limitá-la a não ser que seja específica em relação à igreja. Isso designa a união permanente de um povo com a terra, como em Isaías 62, em que na descrição milenar a terra é chamada de Beulah, ou seja, casar. Quando o fim realmente chegar, não há nada impróprio antes. É completamente adequado que a união do Rei dos Reis com a sua cidade metropolitana seja designada sob a mesma figura, implicando um relacionamento mais íntimo e permanente. Pode subir, pastor? Sim. Logo, a figura do casamento, que para muitos é a principal objeção à ideia de uma cidade literal, na verdade serve para indicar. Então Dois, aqui, pode falar. pode deixar que aqui, senão a gente vai ficar, né? Mas vocês estão vendo, irmãos, como é interessante, né? As argumentações, os apontamentos e as ideias, né? E vão surgindo. Tá bom, meus irmãos? Agora aqui, vou tentar correr para a gente poder, deixa eu ver quanto falta, porque no meu livro está quase no final. Vamos lá, pro 2. Só leia para nós essa primeira parte, filhote. Pode ler para nós, filho? Por favor. 2. Os habitantes da cidade. Newell apresenta a tese de que a Nova Jerusalém é a morada eterna, a habitação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele escreve: várias considerações nos levam à conclusão de que a Nova Jerusalém é o lugar da moradia eterna de Deus. Então, você vê aqui, ele já vai para Nova Jerusalém como algo eterno. Pastor, pode ser? Irmãos, é uma observação interessante, porque há citações lindas e fortes. Quais são os pontos de tensão? Aqueles pontos que falam sobre cura das nações. Por isso que fica um pouco difícil de associar a eternidade, mas é uma observação bem interessante. Tá bom, meus irmãos? Depois leiam com carinho tudo isso, que vocês vão aprender bastante coisa. E leia para nós aqui o 3, filhote. 3. Meios de entrada na cidade. Será mais fácil solucionar essa questão se observarmos que a igreja só pode entrar naquele lugar que ele foi preparar para nós por meio do arrebatamento e da ressurreição. Após o trono de julgamento de Cristo e as bodas do Cordeiro, a noiva será colocada em sua morada permanente. O arrebatamento e a ressurreição tornam possível a entrada. Tá bom até aí, filhote. Você já dá para ver aí como que as abordagens vão, né? Você para entrar na Nova Jerusalém, não tem outro caminho senão ressurreição ou arrebatamento. 4. Relação dessa cidade com o milênio. Quando a igreja se unir em casamento ao noivo e estiver instalada no lugar por ele preparado, jamais será retirada de lá. A igreja entrará no seu estado eterno no arrebatamento. Quando o Senhor retornar com a sua noiva para reinar, sua morada não ficará vazia por 1000 anos.
Em vez disso, o lugar da morada será transferido do céu para uma posição acima da terra. Logo, João vê a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Essa morada permanecerá no ar, para dar à terra a sua luz, que é o brilho da irradiação do Filho. E então as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Na segunda vinda, a hora da descida da cidade ao ar, acima da terra, os santos da igreja serão acompanhados pelos santos do Antigo Testamento, ali vivificados e estabelecidos. E aqui, vocês veem, são as Descrição bonita, isso? É, bonita, bonita. Pode ler essa frase aqui. Muitos escritores veem a cidade como a morada da igreja durante o milênio. Jennings diz: recuamos 1000 anos mesmo das fronteiras da eternidade para examinar, mais cuidadosamente do que antes, a noiva, a esposa do Cordeiro, e sua relação com a terra durante o milênio. Pode ler também, Scott. Na mesma linha, Scott escreve: após uma alusão passageira ao reino milenar de Cristo e a seus santos celestiais, capítulo 20, do 4 ao 6, somos levados de volta de uma consideração do estado eterno para uma descrição extensa da noiva, a esposa do Cordeiro, em sua relação milenar com Israel e com o mundo em geral. E então aqui você vê, é muito bonito, é poético, é belo. E assim vão os imensos fatos sobre essa questão da Nova Jerusalém, tá bom, meus irmãos? Eu vou tentar pôr aqui nas últimas linhas, ó, a relação dessa cidade com a eternidade. Leia para nós aqui, filhote. Sim, com a relação dessa cidade com a eternidade. Observe novamente a citação anterior de Kelly, de que, com relação à cidade ou ao estado dos seus habitantes, não haverá nenhuma mudança quando o filho entregar o reino a seu pai e começar a eternidade. O local da cidade pode ser mudado, mas os habitantes não sofrerão mudança. A cidade poderá ser removida durante a purificação da terra, 1 Pedro 3,10, e retornar e ocupar sua morada na nova terra, Apocalipse 21:2. Mas não ocorrerá nenhuma mudança dentro dela. Só fazer uma citação aqui sobre a questão de purificação citada por Pedro. Irmãos, a gente não tem, a gente tem muitos textos que falam sobre o dia do juízo, etc. e tal, mas esse é um dos poucos textos que fala de purificação do planeta. Por isso que a ideia também da Nova Jerusalém é muito forte. E a ideia de um período milenar também é muito forte, porque parece que tem um acerto de contas de forma global e uma reconstrução no mundo. É o texto de Pedro. Por isso que acaba sendo forte essa ideia de um recomeço, né? Então, vamos acabar... Bom, a vida na cidade eterna. Aí a gente dá uma pausa aqui, irmãos, porque senão a gente não vai acabar de ler, né? A vida na cidade eterna. E aqui vai ser bem rapidinho, só vou ler os tópicos principais. Olha lá, a vida na cidade eterna. Aí depois, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de descanso, uma vida de total entendimento, uma vida de santidade, uma vida de alegria, uma vida de serviço, uma vida de abundância, uma vida de glória, uma vida de adoração. Então, percebam como essas descrições dão até uma ideia linda, dá para fazer um sermão maravilhoso aqui. Indiferente do estudo que o irmão for dar sobre a Nova Jerusalém, essa parte final aqui do livro do Pentecoste, ela se tornou poética e linda. Porque, irmãos, deixa eu até voltar aqui, tirar o compartilhamento. Vou parar a gravação, tá, meus irmãos? Já deu 1 hora de novo aqui. Vou dar pausa aqui na gravação.